direcionar esse bate-papo aqui e sobre um tema específico, a língua portuguesa, né? E aí eu pensei, quando foi sugerido esse tema, eu pensei em trazer para esse momento algumas reflexões que eu fiz ao longo das minhas pesquisas sobre literatura, né? De antemão, já você pode pegar o livro de Osório lá para a gente ver. Eu gostaria de apresentar para vocês, eu vou falar também sobre a obra de Osório e apresentar para vocês a 4ª edição da obra, que foi publicada esse ano pela Assembleia Legislativa da Bahia e a Academia Baiana de Letras, né? O Porto Calendário, já ele tem um exemplar aqui, na verdade essa obra aqui, né? Que foi uma reivindicação que a gente vem fazendo, que era necessário fazer uma edição melhor sobre essa obra, e ela foi reeditada pela Assembleia Legislativa da Bahia. É interessante que os dirigentes de bibliotecas, escolas, enfim, solicite ou a academia, mande um ofício ou para a academia ou para a Assembleia Legislativa solicitando esses exemplares para as bibliotecas públicas daqui da região. Não está à venda. Não está à venda porque foi editado por uma empresa pública, né, com dinheiro público, então, enfim, é destinado justamente para as bibliotecas públicas, né? E aí eu acho que seria interessante se as bibliotecas pudessem solicitar alguns exemplares. Bom, ao pensar sobre essas transformações da linguagem brasileira que ocorreram, né, me veio à mente assim, uma reflexão mais específica de Eduardo Bueno. É um crítico literário, professor de letras, né, de São Paulo, que ele vem estudando o romance de 30, né, uma história do romance de 30. E nessa obra ele traz uma abordagem interessante, né? Na década de 30 foi onde os pobres passaram a se tornar protagonistas da literatura brasileira. O pobre, a mulher, o mendigo, né? Enfim, essas categorias excluídas da sociedade passaram a se tornar protagonistas da literatura. Isso, na verdade, causou um impasse, né, para os escritores daquele momento, né? Como é que os escritores, em sua maioria, vindos de uma classe média, né, filho de das elites falidas do Nordeste ou membros de famílias da classe média, ia representar outras categorias sociais das quais eles não estavam inseridos. Como eu vou falar da linguagem do outro, como eu vou falar da cosmovisão, da visão de mundo de outros indivíduos que eu não conheço na vida real, né? E esse problema estava colocado para todos os escritores, né, da década de 30. E isso acabou gerando interpretações. Cada escritor resolveu esse problema, né, de uma forma particular, né, e acabou gerando interpretações e abordagens diferentes, né? Então, o Jorge Amado, por exemplo, representou o sertanejo, o homem pobre, né, como representou a linguagem desse homem pobre, mas de qualquer forma ainda de uma maneira pitoresca, e imprimia o seu desejo ao indivíduo, né? Como traduzir a linguagem oral para uma outra linguagem escrita, letrada, né? Como traduzir isso? Como transformar a voz, a fala das pessoas em uma linguagem escrita, em uma linguagem oral? Esse era o problema que estava colocado para todo mundo, e cada um resolveu de forma diferente. Jorge Amado retratou esses indivíduos e imprimiu o seu desejo, a sua vontade política, que estava prevista, da questão de uma literatura politicamente enganjada, né, na década de 40, sobretudo quando ele escreveu Seara Vermelha, né, estava vinculada à perspectiva do Partido Comunista, do realismo socialista. E aí ele retratou esses indivíduos, mas imprimindo a perspectiva do partido para esses indivíduos, que talvez nem conhecessem o partido, enfim, né?
Guimarães Rosa, por sua vez, resolveu radicalizar nessa perspectiva, né? Ele se afastou completamente do personagem, admitindo essa diferença de linguagem, admitindo esse distanciamento, né, de visão de mundo. E a gente pode perceber que o personagem, o narrador da obra de Guimarães Rosa, né, ele, na verdade, ele se coloca como erudito e ele coloca, né, os personagens, inclusive personagens que têm dificuldade de falar, né? Ele diz que o personagem principal da obra faria grunhidos, né? Não se expressava bem na fala e tal, tudo isso, ele destaca isso bem, né? Que diferencia de Jorge Amado. E aí eu fico me perguntando, foi uma questão que surgiu no meu trabalho, minha pesquisa sobre a obra de Osório Alves de Castro, como Osório resolveu esse problema, né? E aí Osório também assimila a linguagem coloquial, a linguagem oral, né, daqui da nossa região, mas ao contrário dos outros escritores, a cosmovisão, a visão de mundo que prevalece na obra de Osório são a dos personagens, e não a do próprio Osório, e não a do partido, e não, né, a perspectiva do escritor. Tanto que ele, em algumas cartas, ele menciona, ele reforça isso, que uma das características da obra dele é dar autonomia aos seus personagens, é dar liberdade de expressão aos seus personagens. Talvez esse tenha sido a inversão mais eficiente da obra dele, né? Porque prevalece a perspectiva de mundo desses indivíduos daqui. Esse é o olhar do indivíduo daqui, da visão de mundo deles, né? E não a visão de um mundo de um outro indivíduo sobre eles, né? Então, essa, na verdade, é uma questão que cada escritor resolveu de forma diferente, estava colocado naquele período, que eu acho que está colocado até hoje, né? Da transposição de uma forma de comunicação em linguagem escrita, da linguagem oral para a linguagem escrita. Não tem como traduzir isso sem incorrer em erros, né, sem poder não conseguir traduzir isso ao pé da letra, né, uma interpretação de uma linguagem, né. Essa questão está colocada da linguagem oral e da linguagem escrita é o primeiro choque cultural que existiu nas Américas, né, no período de colonização, de ocupação do território americano, o choque entre uma cultura erudita, letrada, né, com uma cultura ágrafa, né, e de tradução eminentemente oral, né. Então, a Bíblia foi o grande instrumento de dominação e destruição da cultura indígena, né, e da cultura afrodescendente no Brasil. Era a linguagem escrita, né, se sobrepondo às outras diversas tipos de culturas, de linguagens, né. Eu achei interessante em um dos stands aqui, né, falando o assassinato da língua, né. E aí, quando você mata uma língua, você mata as expectativas, você mata a religião, você mata, né, a interação cultural de todos os indivíduos. Quantas centenas de línguas indígenas foram sobrepostas aqui pela linguagem, através da linguagem escrita, né, que foi uma linguagem erudita que se sobrepôs às culturas ágrafas que estavam aqui naquele período, né. Isso prevalece até hoje, é o que forma a nossa identidade, né. O brasileiro tem uma capacidade, assim, eu acho até interessante, de memorizar fatos, mas não tem, ainda tem uma dificuldade na leitura, né? Você vê que nós somos, eu acho que nós somos mais, assim, mais próximos da linguagem oral do que da linguagem escrita. Na sala de aula, por exemplo, os alunos preferem muito mais uma aula expositiva, né? Ao contrário do que é na Alemanha, né? Clodomir me explicando uma vez que na Alemanha as aulas, na verdade, o professor escreve um texto, depois lê o texto na sala de aula, os alunos se viram para interpretar e para construir outros textos a partir daquilo. Ou seja, a linguagem escrita prevalece aqui, os alunos ainda têm um apelo muito grande sobre a linguagem oral e rejeita muitas vezes a linguagem escrita, né? Claro que existem exceções, a gente fala isso de uma forma, né, generalizada, mas existem exceções, né? Mas a regra, de forma geral, é de um apelo muito grande, de uma
uma capacidade muito grande de memorização, uma capacidade de memorização grande, mas de assim, um distanciamento ainda com a escrita e com a leitura, né? Nós somos muito orais, né? Da mesma forma que fala sobre a questão da república e da monarquia, né? Nós somos às vezes muito mais monárquicos, né, do que republicano de fato, né? O rei do pastel, a rainha dos baixinhos, né? O rei do futebol, nós somos muito mais monárquicos do que republicanos. E é isso, a linguagem, eu não quero me estender, eu sei que aqui é um evento que a gente tem várias outras pessoas, eu não gostaria de me estender tanto, nosso tempo também é curto, mas assim, de uma forma geral, mencionar, compartilhar com vocês, né, essas dificuldades encontradas pelos escritores da década de 30 para lidar com a questão da linguagem falada, da linguagem coloquial, com a linguagem escrita. É uma outra forma de expressão, é uma outra forma de registro, né? Inclusive é uma forma permanente de registro que consegue, embora a linguagem ela seja dinâmica, ela seja alterada a todo momento, mas o que é escrito ele permanece escrito daquela forma, né? Enquanto a linguagem vai alterando as suas formas, a sua comunicação e as suas necessidades a partir, né, das demandas de cada grupo social, né? Enfim, na verdade, eu gostaria de deixar aberto também para que vocês pudessem fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, para que a gente pudesse dinamizar mais a partir de um bate-papo mesmo, em vez de ficar uma perspectiva só de uma pessoa falando. Eu gostaria que você compartilhar isso com vocês. Jairo, né? Se alguém quiser falar, está aqui à disposição, né? Fazer depois, né? Jairo faz a fala dele, então fica aberto para vocês comunicar, perguntar, questionar, enfim, né? Alô? Então, pessoal, eu a princípio quero agradecer o convite formulado pela coordenação da FLIP, né, através do professor Popov, e considero esse momento um momento especial para a nossa cidade, porque é a segunda edição da Feira Literária em nossa cidade, marcando, né, a nossa história. À vontade, meu irmão velho? Tá obrigado, meu irmão. Então, minha gente, a nossa cidade, Santa Maria da Vitória, ela está sendo homenageada da maneira que deve ser, prestigiando, enaltecendo e reconhecendo os valores da nossa cultura. Não se produz cultura sem a participação popular, sem o povo, sem os agentes que são de fato produtores da cultura. Aí você tem toda uma abrangência, né, que não se limita à cidade, e sim a toda a municipalidade, nos diversos distritos com suas características e suas manifestações, algumas oficiais, algumas religiosas e a maioria delas espontâneas. São as manifestações espontâneas do povo. Então, eu atribuo essa valorização o ponto culminante da valorização do que se produz em nossa cidade. Recentemente, a cidade foi contemplada pela instalação de uma universidade federal, a UFOB. Eu considero o ponto mais alto das conquistas que nós batalhamos ao longo de décadas. Quando eu falo nós, porque eu me refiro ao povo, que pressionou as autoridades para que isso acontecesse. Então, a instalação de 2 cursos de artes visuais e publicidade e propaganda, é exatamente o potencial que nós reverenciamos ao longo da nossa evolução. Então, quando se escolheu o curso de artes visuais para Santa Vitória, levou-se em conta esse ponto, ou seja, Santa Vitória tem uma história, e a nossa história começou com as artes, começou
com a Sociedade dos Artesãos, segundo o grande cientista Clodomir Santos de Moraes, notável santamariense de saudosa memória. E daí para cá nós temos uma galeria de nomes que enaltece e, de todas as formas, faz a nossa história. Então, minha gente, para este momento, o professor Washington Andrade, meu grande amigo, professor da Rede Estadual de Ensino, nós tivemos aqui no ano passado abordando sobre Osório Alves de Castro, o grande escritor romancista, e sobre o poeta Jeová de Carvalho. Aí, por conta, né, de uma aceitação desse momento, nós somos convidados de novo com a temática, pode-se dizer, né, da língua portuguesa, com esse alcance, segundo a abordagem do professor Washington Andrade, bem mais amplo do que a literatura, ou seja, limitada à literatura de Osório. Então, de minha parte, eu fiquei à vontade, segundo a coordenação, para abordar algum tema que fosse um tema que tivesse pouca divulgação em nosso meio, e de alguma forma nós carecemos dessas informações, porque alguns nomes passaram anonimamente pela evolução histórica da cultura santamariense. Eu vou citar dois nomes e em poucas palavras vou tentar abordar sobre esses dois personagens. Um chama-se Moza de La Fuente Guarani, mais conhecido como Teté La Fuente. Moza de La Fuente Guarani. Pelo sobrenome, com certeza, todos já sabem de quem se trata. Trata-se de um sobrinho do mestre Guarani, filho de Apio de La Fuente Guarani, irmão de Guarani, que passou toda a sua vida produzindo arte da escultura e do entalhamento em madeira. Moza La Fuente, por questões de buscar o seu futuro, o seu destino e outras paradas, foi um imigrante que saiu de nossa cidade nos anos 30 para Goiás e voltou à nossa cidade em eventuais ocasiões para visitar a família, especialmente o seu tio Francisco Bicuíba de La Fuente Guarani, seu principal influenciador. E então Moza La Fuente, pela sua distância no sentido da convivência com os santamarienses, praticamente passou a história anonimamente. Mas em 1985 ele visitou nossa cidade pela última vez aos 82 anos de idade e nos contemplou com uma bela exposição na antiga Galeria de Arte Guarani da Casa da Cultura Antônio Lisboa de Moraes. Esta exposição foi composta de pelo menos 15 entalhes e alguns desenhos, porque ele era também um exímio desenhista. Esta exposição marcou presença em nossa história e foi o ponto culminante das nossas atividades em relação às atividades coordenadas pela Casa Cultura, principalmente as Semanas de Arte e Cultura, que aconteceram de 1981 a 1995, durante 15 anos ininterruptos. Então, Moza Guarani passou a história como sendo o autor do brasão oficial que marca os documentos oficiais do governo municipal de Santa Maria da Vitória. E a bandeira, o desenho, o design da bandeira é de autoria de Moza La Fuente. Evidentemente, com base no decreto de lei de autoria do vereador Aldegundes Pereira de Castro. Com base no decreto-lei que criou a bandeira e o brasão, Moza La Fuente ganhou o concurso na época para desenhar esses dois símbolos da nossa cultura. Este é o legado maior de Moza de La Fuente. Além do mais, ele foi também um escultor de presépios natalinos. Moza La Fuente tinha habilidade com a madeira para produzir brinquedos para crianças, presépios natalinos como imagens de santo e outras figuras em miniatura para decorar as lapinhas no período do Natal até o dia 6 de janeiro, dia de Santo Reis. E então,
Então, o mestre Moza Lafuente veio a falecer em Brasília nos anos 80 e nos deixou esse legado cultural que merece ser relembrado, merece ser valorizado e, de certa forma, preservado. O futuro Memorial Francisco Guarani dispõe de algumas peças de Moza Lafuente. E o brasão e a bandeira também foram esculpidas, foram entalhadas em madeira e pertencem ao acervo do atual Colégio Estadual CETEP. Então, esta é uma breve análise sobre a vida e a obra de Moza de Lafuente Guarani. O segundo personagem que eu escolhi trata-se de um poeta soterapolitano, adotado por nós santamarienses como santamariense, o grande poeta Paulo Roberto Bragança Bahia, mais conhecido como Paulo Brau ou Paulo Bahia. A geração que tem 30 e poucos anos, conheceu Paulo Bahia pessoalmente em nossa cidade, participando dos eventos culturais e atuando de forma ativa em todos os eventos que aconteciam aqui, das Semanas de Artes Culturais aos recitais poéticos e a noite boêmia de Santa Maria Vitória, final dos anos 70 até meados dos anos 80, quando ele nos deixou. Paulo Bahia ligado a uma tendência literária chamada poesia concreta, uma poesia simplificada, tanto do ponto de vista da linguagem quanto do ponto de vista da forma. São parecidos com os haikais, né, dos chineses. Em poucas palavras, ele conseguia expressar um sentimento, expressar algo da visualidade, algo do imaginário e daquilo que inspira a maioria dos poetas. E Paulo Bahia, ele, pela sua postura rebelde, do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico, ele praticamente marcou a nossa geração e, na linguagem comum, é a figura que fez a nossa cabeça para gostar, para valorizar e para criar o hábito da leitura, da boa literatura brasileira. De Carlos Drummond de Andrade ao poeta Pablo Neruda. Paulo Bahia era um entusiasta desses dois grandes poetas latino-americanos. Pablo Neruda, chileno, Carlos Drummond de Andrade, poeta brasileiro, até aquela data considerado o maior poeta brasileiro vivo. Inclusive, autor do poema centenário que homenageia Guarani no seu 100º aniversário. Vocês já conhecem, em várias publicações esse poema foi editado. Então, minha gente, Paulo Bahia, em 1985, nós criamos aqui na nossa cidade um espaço cultural chamado Ideias Bar, que funcionava aqui entre a Prefeitura e a atual Receita Federal. Era uma casa antiga que pertencia ao senhor Augusto Oliveira e foi alugada para instalar este bar. Era um boteco cultural onde se valorizava não só a noite boêmia, poética, literária, como também as artes visuais. Paulo Bahia, além de poeta, era também um exímio criador de colagens criativas com temáticas polêmicas. Aí eu me recordo de um fato interessante, que após a instalação das peças que foram selecionadas por nós para serem mostradas, tinha duas colagens interessantíssimas. Uma era uma sátira ao Papa João Paulo II. Um quadro de Portinari foi modificado, ao invés de um carregador de saco de café carregando a sacaria, a figura era o Papa João Paulo II, né, com várias sacas de café na cabeça. O outro era uma crítica à questão que envolvia a sexualidade. Alguns poemas de conotação erótica e alguns poemas com sátiras sociais, políticas e culturais.
essas peças foram censuradas na exposição. E nós protestamos contra a censura e, na iminência da exposição não ser inaugurada, se nós não tirássemos essas peças da mostra cultural. Para evitar um constrangimento, nós aceitamos e essas duas peças foram retiradas das paredes para que a inauguração fosse acontecesse. Então, posteriormente, Paulo Bahia organizou uma exposição na Galeria Francisco Guarani da Casa da Cultura Antônio Lisboa de Moraes, no mesmo espaço de Moza La Fuente, com o título Colagens e Antropofagens. Paulo Bahia tinha muita ligação com o movimento antropofágico da Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo. Ele enaltecia nos seus poemas várias passagens dessa revolução cultural que aconteceu no Brasil no começo dos anos 20 do século XX. Então, esta figura passou despercebida, pessoal. E nós temos um registro do seu legado. Paulo Bahia, eu me lembro de 5 livros que ele publicou. O primeiro chama-se Emoção Barata, um livro genial, impresso artesanalmente. O outro chamado Lili Brick. O outro, Todo Vampiro, no fundo, é um bom sujeito. Todo vampiro, no fundo, é um bom sujeito. E o terceiro livro dele, o quarto livro, O Último Rock and Roll no Paraíso. São livros finíssimos assim, 30, 40 páginas, impresso em mimeógrafo. Porque Paulo Bahia faz parte daquela geração marginal dos anos 60 que não tinha espaço nas editoras para publicar suas criações literárias. Então era necessário partir para processos mais baratos e artesanais de produção. E o que mais marcou a literatura de Paulo, do ponto de vista da receptividade pública, né, dos leitores, e de uma divulgação, posso dizer, relâmpago, foi um livro intitulado Chá de Coisa com Biscoito Creme Cracker. Foi uma antologia poética da qual eu participei, e o poeta César Lisboa. Eu, Paulo Bahia e César Lisboa. Uma edição artesanal, impressa em mimeógrafo de madeira, e nós batizamos a editora de Editora Tudo Nós. Tudo Nós, tudo ligado, porque a autoria dos poemas, datilografia, composição, diagramação, impressão e divulgação. Nós editamos apenas 100 exemplares. E esses exemplares foram divulgados no dia que se inaugurou a Biblioteca Campesina da Casa da Cultura Antônio Lisboa de Moraes, no dia 15 de janeiro de 1980. A edição esgotou no mesmo dia. Nós consideramos o primeiro best-seller publicado e divulgado em nossa cidade. Então, minha gente, para encerrar aqui a minha prosa e abrir o espaço para a conversação, Paulo Bahia também foi um tradutor. Ele curtia muito a língua inglesa, professor de língua inglesa da antiga escola polivalente, hoje CETEP. Ele chegou a traduzir poemas do poeta Mayakovsky, traduziu poemas para Mayakovsky, poeta russo, traduziu poemas do poeta francês Rimbaud, do poeta francês Charles Baudelaire e Mallarmé. Então era um poeta assim de tempo integral. Paulo Bahia, nos momentos de boemia pelos bares da cidade, o papel que tivesse ao seu alcance, um guardanapo, uma embalagem de qualquer produto, era o material para ele escrever seus poemas no momento que a inspiração brotasse. A linha poética de Paulo Bahia está respaldada na teoria literária do grande poeta brasileiro Décio Pignatari e Haroldo de Campos. Senão a Vitória entristeceu em determinado dia do mês de agosto de 1987. Aos 33 anos de idade, Paulo Bahia, atormentado com uma série de questões que envolvem a sobrevivência, que envolvem as relações sociais dele com o meio
e uma série de outras inquietações psicológicas, né? E uma série de outras questões que a gente não tem como elencar, suicidou aos 33 anos de idade. No seu bilhete de despedida, ele escreveu várias mensagens. Despediu-se da esposa, Camé Bahia, dos filhos, Pabrito e Maíra, dos irmãos Luciano e mais uns, Soraya e mais 3 ou 4 irmãos. E no final do bilhete suicida, ele escreveu o seguinte: tudo depende de uma escolha baseada no abismo, de autoria de Rimbaud, poeta francês. Aí mais embaixo, no mesmo bilhete, ele escreveu o seguinte: hoje amanheceu um dia triste, morreu o poeta Carlos Drummond de Andrade. Paulo Bahia morreu no mesmo dia que morreu Carlos Drummond de Andrade, por escolha e convicção que este era o seu destino. Então aqui eu encerro minhas palavras e agradeço a atenção de todos.